Bolívia. A Bolívia está localizada na América do Sul e faz fronteira a leste e ao norte com o Brasil, a oeste com o Chile e o Peru, e ao sul com o Paraguai e a Argentina. Não possui costa marítima. A Bolívia permaneceu parte do Império Inca por muito tempo, até que os espanhóis a ocuparam no ano 944 de Égira, 1538 d.C. Ela permaneceu sob ocupação até se revoltar no ano 1224 de Égira, 1809 d.C. Sua revolução teve sucesso no ano 1240 de Égira, 1825 d.C. Assim, o país conquistou a independência e continuou a fazê-lo até o ano de 1879 de Égira, data da eclosão da guerra entre o Chile e a Bolívia, que terminou com a derrota da Bolívia e a perda de uma grande área do seu território na costa do Pacífico até o Chile. Outra perda sofrida pela Bolívia em favor do Brasil foi a rendição de vastas terras no ano de 1322 de Égira, 1904 d.C., e depois o abandono de outras terras na guerra com o Paraguai no ano de 1350 de Égira, 1932 d.C. As origens da população remontam 54% às tribos indígenas bolivianas e o restante são diversas tribos europeias. A maioria deles pertence ao catolicismo, com presença de protestantes e outros de judeus e muçulmanos. História do Islã na Bolívia. O Islã entrou na Bolívia desde o século V de Égira, 11 d.C., levado pelos africanos muito cedo, antes da chegada dos europeus. O Islã se tornou a primeira religião celestial conhecida nesta região, como os nativos americanos, que eram os habitantes indígenas do país, ficaram impressionados com a moral dos muçulmanos e a sinceridade de seu tratamento, e as relações entre eles foram fortalecidas através do casamento e dos casamentos mistos. Todos estão em paz e estabilidade sob os Emirados com o sistema islâmico, com o qual uma nova geração de muçulmanos cresceu, que memorizam o Alcorão Sagrado e realizam os rituais de sua verdadeira religião. Mas o destino destes muçulmanos foi o mesmo dos seus irmãos na maioria dos países americanos através da limpeza étnica, pelas mãos dos espanhóis. Por isso, muitos muçulmanos esconderam seu Islã para salvar suas vidas. Eles continuaram a adorar a Deus em completo segredo, enquanto alguns deles se renderam à opressão da Igreja Católica e se converteram ao cristianismo. À medida que os acontecimentos se desenrolavam nos países do continente, as primeiras gerações muçulmanas desapareceram até que o Islã reviveu novamente com as migrações árabes para a Bolívia no segundo quartel do século XIX do ano de Égira, 20º d.C. Relatos históricos apontam para o imigrante muçulmano mais antigo, Ismail Aquili, de origem palestina, que para lá imigrou no ano 1339 do ano de Égira, 1920 d.C. Então, os muçulmanos conseguiram registrar a primeira instituição islâmica boliviana em nome do Centro Islâmico Boliviano, na cidade de Santa Cruz, no ano 1409 do ano de Égira, 1989 d.C., que recebeu reconhecimento governamental. As estatísticas indicam que o número de muçulmanos na Bolívia é de cerca de 15 mil muçulmanos, a maioria dos quais estão na cidade de Santa Cruz e na cidade de La Paz.
está crescendo rapidamente e os pesquisadores confirmam que ainda continua. Existem muitos centros e associações islâmicas e a situação geral dos muçulmanos está melhorando. Em uma reunião anterior com Amir Quevedo, diretor do Centro Islâmico na Bolívia, ele disse: as condições dos muçulmanos no país estão melhorando pouco a pouco. Ele ressaltou que o número de muçulmanos de origem boliviana está aumentando constantemente, especialmente após os acontecimentos de 11 de setembro, observando que os muçulmanos de origem boliviana superam seus homólogos imigrantes em sua atividade de defesa de direitos e que a maioria dos muçulmanos está concentrado nas cidades de Santa Cruz e La Paz. Amir Quevedo acrescentou: os esforços de defesa do Centro Islâmico Boliviano resultaram na conversão de várias figuras bolivianas proeminentes ao Islã, incluindo o embaixador boliviano no Egito e Abdel Momen Ahmed, filho do ex-cônsul boliviano no Reino de Marrocos. Um dos problemas dos muçulmanos na Bolívia. Apesar do movimento de aceitação do Islã e da elevada percentagem de muçulmanos, estas pessoas enfrentam grandes desafios para preservar sua identidade cultural e religiosa, devido ao fardo dos católicos odiosos e depois a um aumento notável no percentual de protestantes evangélicos, que são conhecidos pela sua extrema hostilidade ao Islã e aos muçulmanos, e pelas suas fortes relações com os judeus que dominam a economia e os meios de comunicação e realizam campanhas difamatórias. Além disso, os muçulmanos são fracos no seu compromisso com a sua religião e são atraídos para os costumes dos não-muçulmanos devido às escolas comuns e ao casamento com mulheres não muçulmanas. Estes problemas são ainda agravados pela falta de livros islâmicos traduzidos do árabe e do inglês para o espanhol por parte do movimento de pregação, por pregadores que falam espanhol e pela fraca comunicação com os centros de pregação no mundo islâmico.